Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre regra de três simples e composta, tá? Inicialmente vamos falar um pouquinho sobre a regra de três simples, tá? Regra de três simples com um exemplo, né? Regra de três simples e temos duas opções, né? Dois tipos de regra de três simples. A regra de três simples é diretamente proporcional e inversamente proporcional, tá? Diretamente e inversamente proporcional, esses dois tipos. Já falamos um pouquinho sobre a questão de grandezas diretamente e inversamente proporcionais em uma aula passada, mas agora vamos aprofundar, né, na resolução de algumas questões. Inicialmente, primeiramente, vamos falar sobre a regra de três simples diretamente proporcional, com um probleminha. O problema diz assim: se um litro de gasolina custa 3,50, quanto custaria um tanque de 40 mil? Encher um tanque de 40 mil. A gente primeiro, temos que fazer inicialmente é o que? Isolar as grandezas, ou identificar as grandezas diferentes. Ou seja, aqui nós temos litro e nós temos preço, tá? Litro, nós temos um litro, está para 3,50, tá? Assim como nós temos 40 litros e ele quer saber quanto seria 40 litros, já que um litro é 3,50. Nós fazemos o inverso, né? Multiplicamos, usamos aquela propriedade, né, de proporção, a primeira propriedade, e vai ficar 1 vezes x igual a 40 vezes 3,5. Então, o preço que pagaria por 40 litros seria R$ 140, tá? R$ 140. Então, a gente achou essa quarta proporcional, ok? Para inversamente proporcional, nós temos outro probleminha, né? Aqui eu vou ler esse problema que diz: 5 máquinas constroem um produto em 10 dias, né? Quantos quantos das quantos dias seriam necessários para que 10 máquinas construíssem o mesmo produto? Ou seja, quais são as grandezas? Primeiro, isolar as grandezas, tá? Isolar as grandezas não, identificar as grandezas, tá? Repete problema, tá? Isolar as grandezas e nós temos 5 máquinas, coluna de máquinas, dividido por 10, né? Que são outras 10 máquinas. 5 máquinas faz em 10 dias. Então, 10 máquinas faz em quantos dias? Né? Ele quer saber isso. Mas lembre-se, não é proporcional essa divisão. Né? Nós temos que considerar isso, que não há proporcionalidade aqui, não é, quer dizer, há proporcionalidade, mas não é diretamente proporcional. O que temos que pensar? Máquina e dia. A quantidade de quanto mais máquinas eu tenho, menos dias, né? Vou colocar até em vermelho. Quanto mais máquinas, aqui, menos dias, ó. Quanto mais máquinas, colocar o inverso. Quanto mais máquina, menos dias eu preciso para produzir esse produto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar, tá? Ali eu divido, aqui eu vou multiplicar. E como é que eu vou multiplicar? Eu vou multiplicar esse por esse, antecedente por antecedente e consequente por consequente. Eu não vou multiplicar os inversos, eu vou fazer
o ciclo. Então, aqui, ó, nós temos, para a gente lembrar, tá? Um círculo da regra de 3 simples, tá? Ou a gente multiplica pelos extremos, ou a gente multiplica pelos extremos, ou multiplica pelo topo e pela base. Eu inventei agora, pelo topo e pela base, tá? Quando for inversamente proporcional, ok? Então, como é que vai ficar essa equação aqui? Vai ficar 10x, tá? 10 vezes x igual a 5 vezes 10. Então, x é igual a 50 dividido por 10. 50 corta 0, corta 0. Então, x é igual a 5. Então, em 10 máquinas faz na metade de dias, né? Então, demora 5 dias com 10 máquinas, né? Então, essa é a resolução desse pequeno probleminha, ok? Aqui nós temos os dois exemplos de diretamente e inversamente proporcional. Agora vamos falar um pouquinho sobre, colocar de azul para ficar legal, sobre regra de 3 composta, tá? Deixa eu aumentar o foco. Regra de 3, composta. Por que composta? Composta porque vai ter duas ou mais grandezas. Duas não, duas sempre tem aqui. Vai ter 3 ou mais grandezas, tá? 3 ou mais grandezas diferentes para você analisar, ok? Um exemplo, vamos de probleminha para a gente conseguir elucidar isso, tá? Um reservatório ele tem a capacidade de 900 metros cúbicos, tá? 900 metros cúbicos. E demora 6 horas, tá? E estamos separando aqui as grandezas, falando. Vou ler todo, depois a gente seleciona as grandezas, tá? Um reservatório tem capacidade de 900 metros cúbicos e demora 6 horas para ser esvaziado por 6 ralos idênticos. Quantos ralos serão necessários para esvaziar os reservatórios de 500, um reservatório de 500 metros cúbicos em 4 horas, tá? Ele quer saber quantos ralos, então, a variável é ralo, né? O x está na grandeza de ralo, certo? Então, nós estamos falando de volume, né? Da grandeza volume, da grandeza de tempo e na grandeza de quantidade de ralos, né? Quantidade de ralos, ok? Então, inicialmente ele diz que um reservatório de 900 metros cúbicos demora 6 horas para se esvaziar com 6 ralos, né? Se um reservatório de 500 metros cúbicos demora 4 horas, quantos ralos serão necessários para esvaziar, certo? Aqui já separamos as grandezas. Primeira coisa que a gente deve fazer é separar as grandezas. Segundo, é ver quem é proporcional, é selecionar primeiro, né? Selecionar a grandeza que tem a variável, né? Já identificá-la, tá? Para a gente depois comparar as proporcionalidades, vou colocar passo a passo aqui, proporcionalidades. Depois de comparar a proporcionalidade, você monta a equação, né? A equação. E como você vai montar a equação? Primeiro termo
sempre coloca a variável, tá? E o segundo termo, a parte que vem depois da igualdade, você vai colocar as outras grandezas multiplicando, tá? Multiplicando, certo? A primeira e a segunda. Esses quatro passos. Então, nós já separamos as grandezas, agora vamos selecionar as variáveis, né? Então, selecionar a variável, que é a variável, né? 6 ralos, queremos saber quantos ralos. E agora vamos comparar. 6 ralos, para esvaziar a quantidade de ralos, para esvaziar 900, esse volume, quanto maior o volume, maior vai ser a quantidade de ralos, né, necessários. E quanto maior a quantidade de ralos, né, menor, aqui ó, maior volume, vai ser necessária uma maior quantidade de ralos. E quanto maior a quantidade de ralos, aqui, que vai ter que esvaziar, menor será a quantidade de tempo. Não é? O que a gente vai fazer agora, né? Já sabemos que relacionando a quantidade de ralos com a quantidade de volume, eles são diretamente proporcionais, relacionando a quantidade de ralos com o tempo, eles são inversamente proporcionais. Então, vou colocar aqui, ó, ralos por volume são grandezas diretamente proporcionais e ralos por tempo são grandezas inversamente proporcionais. Ok? Essas duas características nós vamos ter aqui, certo? Qual o próximo passo? Né? Comparamos as proporções, agora é montar a equação. O que iremos fazer? Primeiro termo, variável, né? Então, 6 está para x, divide por x, né? Igual. Segundo termo, colocamos as outras grandezas multiplicando. Ou seja, 900, que é volume, né? Dividido por 500, multiplicado por 6 horas, dividido por 4. Ok? Então, nós vamos ter aqui 6x, 900 por 6, multiplicamos. Achamos aqui multiplicado, tá? Nós temos 1 sobre 30, né? Aqui nós vamos ter, não sobre 30 não, que é 30x. 30x? Não, 30. Aí, enfim, aqui dá um valor, vamos fazer direto. Dá 6x multiplicado aqui, 6x igual a 30. X, 30 dividido por 6 é igual a 5. Então, precisa de 5 ralos para esvaziar 500 de volume, 500 metros cúbicos de volume, né? Em 4 horas. Então, é necessário 5 ralos, ok? Vamos fazer só um segundo exemplo de regra de três compostas, só para ficar bem claro, tá? Esse exemplo 2, ok? Esse exemplo 2, nós temos 4 máquinas, né, operando a 4 horas. Em 4 dias, produz 4 toneladas, tá? Quantas toneladas seriam produzidas com 6 máquinas operando por 6 horas durante
durante 6 dias. Então, vamos relacionar, organizar as grandezas, né? Nós temos aqui 4 máquinas, tem uma grandeza de máquina operando há 4 horas, nós temos tempo, nós temos 4 dias, que é tempo também, né? Uma proporção maior, e 4 toneladas, que é a quantidade. Quantas toneladas X produzidas por 6 máquinas? Isso aqui é máquina, vou colocar aqui, senão a gente vai confundir. Máquina é hora, tem dia, né? Dia e tonelada, ok? Que são as grandezas, tá? Então, nós temos aqui 6 máquinas operando por 6 horas em 6 dias. Queremos saber quantas toneladas, certinho? Tá. Isolamos as grandezas, agora selecionamos a variável e vamos comparar em relação à variável. Essa variável. Quanto mais tonelada eu produzo, mais tempo eu levo, né? Então, é proporcional. Tonelada e tempo. Quanto mais dias, mais toneladas. Quanto mais horas, mais toneladas também. E quanto mais máquinas, mais toneladas. Eita, calma aí que essa... Quanto mais máquinas, mais toneladas, ok? Quanto mais máquinas, mais toneladas. E aqui, qual é a questão, né? Todos são proporcionais, tá certo. Voltando aqui, errado, ó. Aqui é 4, a gente inverte 4 por 6, ok? Então, não é só multiplicar os termos seguintes depois da igualdade, é necessário inverter uma das grandezas. Então, até colocar aqui, ó, inverter uma das grandezas. Inverter uma das grandezas, ok? A gente inverte essas grandezas. E fica 900 por 4 e 500 por 6. Então, nós temos aqui as grandezas. Essa aqui, voltando para a questão, nós vamos agora fazer a equação. 4 por x, né? Essa vimos qual são proporcionais. 4 por x igual. Agora, vamos multiplicar as grandezas pós-igualdade. Como aqui todas são proporcionais, não é necessário fazer essa inversão que eu fiz aqui. Então, vai ficar 4 por 6, multiplicado por 4 por 6, multiplicado por 4, 6, né? Então, nós vamos ter aqui 2x, né? Fazendo a simplificação, igual a 27. X é igual a 27 por 2. X é igual a 13,5. Então, será produzido 13,5 toneladas, né? Com 6 máquinas, 6 horas, em 6 horas, em 6 dias, por 6 dias, tá? Então, esse aqui é o valor dessa questão, ok? Muito obrigada pela atenção. Lembre-se de inverter aqui, eu vou colocar até os passos, tá? Aqui, primeiro passo, organizar as grandezas. Segundo passo, selecionar a variável, comparar as proporcionalidades e montar a equação, lembrando que se multiplica as grandezas pós-igualdade e inverte uma dessas grandezas, ok? Então, esses são os passos para regra de 3 compostas, não esquecendo das propriedades da proporção, as duas propriedades da proporção, tá? Então, é isso. Muito obrigada e até a próxima.